E o capítulo 40 fala sobre isso, eu quero que você abra a sua Bíblia. E ela começa, Isaías capítulo 40, começa dizendo: consolem, consolem meu povo. Isaías 40, verso 1. Diga assim comigo: consolem. Nós na primeira mensagem dessa série falamos sobre consolo. E ele começa dizendo: consolem, consolem o meu povo, diz o seu Deus. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de consolo. A mensagem do Evangelho, ela primeiro nos abate, nos derruba, para manifestar o quê? O consolo de Deus. Está dizendo: consolem o meu povo, diz o seu Deus, falem com carinho a Jerusalém, diga que os seus dias de luta, estão boicotando meu tecladista aqui. E ele já está tocando uns 40 minutos, coitado. Consolem, consolem o meu povo, diga que os seus dias de luta acabaram. Por que o Evangelho está dizendo isso? Porque você quer uma vida sem luta, quer ou não quer? Mas não existe. Irmão, até quando não tem luta, você vai criar. E cada um de nós está envolvido em um tipo de luta, mas não tem ser humano que não está em luta. Você fala: não, pastor, a hora que eu tiver tal coisa, vai perguntar para quem tem. Eu sempre digo que eu adoro as irmãs solteiras que acham que tem luta. Eu amo isso. Eu amo, porque na igreja as mulheres solteiras têm certeza que elas estão em luta. Aí eu falo: paga um café para a irmã casada. Aí você vai descobrir o que é luta. Não é mole não, irmão. O homem é um ser menos evoluído. Eu falo para a Bruna: não é maldade, é burrice mesmo. Então tenha paciência. Aí o irmão que não tem empresa, empreendedor, ele acha que é luta. Aí vai perguntar para o empresário que tem 200 funcionários. Pergunta para ele assim: é de boa, né? Por quê? Porque a vida pós-queda é uma vida de luta. Aí você fala: nossa, pastor, que horrível. Não, calma, a mensagem é de consolo. Por quê? Porque a mensagem, não, ela não tira o peso, mas ela diz: a sua luta acabou. Mas aí é porque a gente tem uma perspectiva de que a nossa luta é o problema que a gente está enfrentando. E se a gente não conseguir ser feliz no meio dos problemas, a gente nunca vai ser pleno. Porque cada dia tem um novo problema. Porque a cada temporada tem um problema diferente. Agora é minha saúde, amanhã é meu dinheiro, depois de amanhã eu estou com problema emocional. E isso é natural da vida, faz parte da vida caída. E a promessa de Deus é que a luta não finda na resolução do nosso problema. Ele diz: a luta finda quando nós olhamos para Cristo. Ele é suficiente para fazer com que a gente entre em paz mesmo em meio às nossas adversidades. E aí a resposta dele é: digam-lhe que os seus dias de luta acabaram e que os seus pecados foram perdoados. Você sabe, você tem certeza que o seu problema é essa vida. Seu problema não é essa vida, seu problema é a eternidade. A gente tem certeza que, gente, tudo aqui vai passar. E aí ele continua dizendo: sim, o Senhor castigou em dobro por todos os seus pecados. E no primeiro momento a gente olha e, em Cristo, a nossa mensagem de paz e de esperança não está baseada em alguma coisa que a gente acha que precisa, mas Cristo é a resposta de Deus para nós. E quando nós entendemos a mensagem do consolo de Deus, nós entendemos que Deus está ao nosso favor. E o problema do ser humano é, de alguma forma, se sentir desamparado e achar que Deus não está ao seu favor. E a mensagem do Evangelho é: Deus está ao seu favor. A mensagem do Evangelho é a mensagem de consolo, do entendimento de que Deus está ao seu favor. Mas qual que é o nosso grande problema? O nosso problema é admitir que nós estamos em luta. Gente, a gente tem um problema de ego seríssimo. É ou não é? Ontem, estou eu lá, doutor Luan, correndo no parque, abaixando meu pace. E no meio da corrida, vem assim, a gente indo, estava eu e um parceiro de corrida. Na vinda veio uma senhora, ela estava correndo, uma senhora de 64 anos. Ela tropeçou e caiu de rosto no chão. Ela caiu com o rosto, colocou as mãos, ela ralou o rosto, ralou o ombro direito, ralou as duas palmas da mão, ralado feio. E na hora estava eu, o parceiro de corrida, a gente parou, um outro rapaz que a gente não conhecia estava na frente, ele parou, já comprou uma água, a gente pegou aquela senhora, e a gente foi conduzindo aquela senhora, e uma senhora de 64 anos, eu falei: a senhora está correndo? Ela: hoje é meu longo, 23 quilômetros eu vou fazer. Que bom, vamos embora, deixa ela aí. Mas aí a gente sentou ela, mas sabe o que foi impressionante para mim?
é que ela estava constrangida por pedir ajuda. O ser humano não gosta disso. Você não gosta de se sentir impotente. Você não gosta de estar no lugar que alguém vai ter que te ajudar. O lugar mais massacrante para o homem caído, que é cheio de ego, e a mensagem do Evangelho nos esmaga, porque ela diz o seguinte: você não vai conseguir sozinho, seu casamento vai ser uma derrota sozinho, você precisa de Cristo nele. Você não vai conseguir ter vida emocional. Irmão, eu estou dentro do consultório terapêutico hoje. Não tem ser humano que vive em paz. Não tem ser humano que consegue. Está todo mundo em luta. Só tem uma esperança de alguém ter um vislumbre de graça. É quando alguém humilhado diz para ele: eu descobri que meu dinheiro não dá jeito. Eu descobri que o meu casamento não resolve. Eu descobri que minhas viagens legais não têm resolução. Eu descobri que ter filhos é legal, mas isso aqui não resolveu o meu problema. E agora a gente está humilhado nesse lugar. E aí a gente está lá dizendo para a senhora. E ela falou: não precisa de nada não. Aí a pressão dela deu uma baixada pelo susto da queda. Ela precisou deitar, a gente colocou água. Ela falou: não, pode ir embora. Mas ela não estava sendo ignorante. Mas ela estava num lugar de vulnerabilidade. Aí ela deu uma carteirada, ela falou: sou médica, eu estou bem, pode ir embora. E a gente falou: não senhora, a senhora está machucada. Deixa a gente pedir socorro. Ela não aceitou o socorro. Ela foi se recobrando, foi se corando. Realmente parece que ela não teve nenhuma fratura mais grave, mas ela não quis que ligasse para a família. E nós fomos acompanhando ela, que ela falou que morava do lado do parque. Mas enquanto ela está indo embora e eu estou continuando a minha corrida, Deus falou: esse é o problema. Nós temos um Cristo pronto a nos auxiliar. E muitas vezes nós estamos dizendo para ele: não preciso, eu sei fazer. Está tudo legal. O problema é que você chora no lugar errado. Gente, vamos ser sinceros. Você crê que diante de Deus tudo pode acontecer, mudar, ser transformado? E não é de fora para dentro, é de dentro para fora? Sabe por que a gente carrega muita coisa há muito tempo? É que você aprendeu a clamar no lugar errado. E sabe qual é o lugar que a gente clama? É o lugar da nossa própria suficiência. Pode ir embora que eu resolvo. Quantas vezes a gente diz isso para Deus? Mas Ele diz: consola o meu povo. Por quê? Porque os seus dias de luta acabaram. Porque Ele pagou em dobro pelos seus pecados. Pagar em dobro pelos seus pecados é um conceito jurídico que não se paga uma dívida mais de uma vez. Ninguém pode ser condenado por um crime mais de uma vez. Então ele está dizendo o seguinte: a obra da cruz é o símbolo que tudo que foi pago, e o que foi pago lá, foi pago em dobro. Aquilo que você acha que é castigo de Deus sobre você, aquilo que você acha que está sobre você, Ele diz: na obra da cruz Ele pagou em dobro. O que significa? Significa que agora nós temos paz com Deus. E por isso que Romanos capítulo 8 verso 1 diz: agora pois, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é quando sua vida melhorar, não é quando você estiver mais crente, é agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque agora foi pago em dobro. Agora ele continua. E na semana passada nós falamos sobre um único caminho. Ele diz: ouçam, uma voz clama: abram um caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Verso 6: aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Ele está dizendo, depois agora então que ele vem até nós, começa um processo de nivelamento. Porque ele não pode passar em qualquer lugar. E se você já foi nivelado por Deus, você sabe o que eu estou falando. É lindo ouvir alguém sendo nivelado por Deus. Eu, como pastor, vira e mexe, me deparo com alguém dentro do gabinete pastoral que está sendo nivelado por Deus. E o que é o nivelamento de Deus? É um caminho de arrependimento. Prepara o caminho. E esse preparo do caminho só pode acontecer com a luz dele. Esse preparo de caminho para que ele se manifeste é o convite que Paulo faz em 2 Coríntios capítulo 3. Ele termina dizendo: todos nós com o rosto descoberto. Mas antes ele diz: tem um véu de hipocrisia que a gente aprendeu a colocar. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: para que nós possamos contemplar Cristo. Gente, o desafio de contemplar Cristo vem antes. É permitir que ele remova o nosso véu de hipocrisia, a nossa suficiência. É permitir que ele levante o véu daquilo que a gente construiu. É permitir, ele diz: Moisés tinha um véu de hipocrisia que impedia. Agora Moisés estava fingindo para o povo que tinha glória quando já não tinha mais glória. É uma vida de rendição. E ele está dizendo: agora permita que o seu coração, e isso é uma obra que não nasce da nossa força, isso é uma obra que o Espírito faz. E se você for alguém piedoso, gente, você pode orar e falar: Deus, nivela aqui, aplana os montes. O que isso está falando?
Está falando de uma vida que está conforme. Gente, sua vida não tem que ser conforme o que você viu no Instagram, nem o que você mesmo acha. Sua vida tem que ser conforme aquilo que o Senhor quer de você. E Ele está dizendo, só tem um caminho. Isaías está falando, a mensagem do Evangelho termina com uma só coisa. E quando nós falamos que a mensagem do Evangelho termina com uma só coisa, você fala, eu sei, pastor, isso é legal. No dia que eu aceitei Jesus, eu entendi que Jesus é o único caminho. Não, Jesus não é só o único caminho para a salvação. Ele diz, eu sou o caminho, mas eu também sou a verdade. O que isso significa? Não interessa o que você acha. Não, pastor, eu penso desse jeito. Bom, bem-vindo, o Evangelho não é uma democracia. O Evangelho tem um rei, e você não tem opção de crer diferente. A opção que você tem é de se quebrantar e falar, Deus, muda meu coração. Mas você não tem opção de dizer. O Evangelho é um convite, é um nivelar de Deus. Você sabe, e a experiência de nivelar monte, ela não é simples. Para reconhecer, Ele não é só. Você sabe, o nosso problema não é ter reconhecido Jesus na nossa salvação. É continuar reconhecendo Ele como o único caminho na nossa trajetória. A mensagem dura de Paulo aos Gálatas é como vocês tão facilmente reconheceram o Evangelho, mas decaíram desse lugar. Mas agora entra e de verdade, tão brevemente hoje, tem mensagens das quais você se sente insuficiente para falar. O Evangelho faz isso com a gente, e um sermão expositivo nos obriga a dar sequência, não no que a gente quer. E agora Isaías está dizendo o seguinte, olha, ele diz, consolem o meu povo, seus dias de luta acabaram. Ele está dizendo, foi pago em dobro o pecado. E ele diz, abram caminho para o Senhor, preparem uma estrada, aterrem os vales, nivelem os montes, endireitem as curvas. Aí ele chega no verso 5, e é o único que a gente vai expor hoje. Vou ficar só no verso 5. Aí ele diz, então, diga comigo, então. Não, do pessoal das 9 estava mais bonito. Diga então. O que é então? É depois disso tudo. Ele vem ao nosso encontro, traz consolo. Ele paga em dobro na cruz pelos nossos pecados. Ele agora começa um processo de nivelar o nosso coração, que não é pela nossa força. Gente, que coisa maravilhosa é poder ouvir a voz do Espírito. É tão forte quando você peca e o Espírito Santo vem e traz convencimento ao seu coração. Mas ao mesmo tempo é tão gostoso saber, eu sou o lugar da habitação dele. Eu ainda continuo sensível. Você sabe que a marca da morte é a falta de sensibilidade. Gente, na vida, até na psicologia, a gente diz, o risco da vida, psicologicamente falando, não é você se tornar alguém que odeia, alguém que está irado, é melhor do que alguém que se tornou completamente indiferente. A indiferença é morte. Mas ele diz, olha, agora nesse lugar, ele começa um processo em nós, de nivelar o nosso coração. Aí ele fala, depois que acontece tudo isso, é para quê? Então, olha o que acontece. Então, a glória do Senhor será revelada, e todos a verão. O Senhor falou. Isaías capítulo 40 está falando sobre a glória do Senhor. E o que é a glória do Senhor? É complexo falar sobre isso, porque teologicamente a gente não consegue explicar. A glória do Senhor é algo, gente, nós falamos de eternidade, mas todos os homens são eternos. Alguns homens vão viver eternidade, ou melhor, alguns viverão, todos viverão para sempre, mas alguns eternidade. Por quê? Porque quem está separado de Deus vai viver para sempre. Mas eternidade, ele diz, a eternidade é essa, conhecer a Ti. O que é eternidade? Eternidade é conhecê-lo. Essa glória proposta é algo que nós vamos passar a eternidade conhecendo. É algo que os céus estão ecoando, cantando e declarando. Agora, o que é essa glória? E de alguma forma eu quero aqui com você poder nesse grande desafio trazer, glória não é apenas brilho, glória fala de beleza perfeita, de majestade absoluta, de esplendor incomparável, de grandeza que ultrapassa qualquer medida humana. Na teologia nós falamos sobre nomes e atributos de Deus. E nós conhecemos facetas tão especiais de Deus, sim ou não? Nós conhecemos o Deus que cura. Alguns de nós aqui, se eu passasse o microfone, alguns de nós aqui poderia dizer, pastor, Deus me curou. Deus me tirou da morte. A Polly até pediu, pastor, quero dar um testemunho semana que vem. Mas uma menina tão jovem, 19 anos, quase morreu. A gente ficou orando, foi entubada, que loucura. Eu nunca tive essa experiência, mas para quem já teve, o Deus de cura vai lá e te visita. E os médicos falando, a gente não entende muito bem o que aconteceu. Tem gente aqui que já experimentou o Deus de cura? Tem? Deixa eu ver.
Quem aqui já experimentou Deus de cura? Não, gente, vamos lá, pelo amor de Deus, me ajuda nessa manhã, você que experimentou. Alguns num nível ainda mais profundo. Alguns de nós experimentaram um Deus de provisão. E o que é experimentar o Deus da provisão? É você dizer, pastor, eu olho para a minha vida, eu olho para a minha história, eu olho para a família que eu vim, eu olho para o meu contexto, eu olho para o que Deus fez, eu olho para as portas que Ele abriu, e eu posso reconhecer um Deus de provisão. Tem alguém que já experimentou do Deus de provisão? O Deus de provisão. Alguns de nós falam, pastor, eu tive experiência com um Deus que é presente, que é a minha companhia. Na minha vida eu olho, Ele estava comigo, nos momentos de solidão, nos momentos que eu achei que não ia dar certo, nos momentos era visível que Ele estava. Tem alguém que já experimentou desse Deus que é um socorro bem presente no meio da sua angústia, e tudo isso é demais. Mas isso na teologia nós chamamos de nomes e atributos de Deus. O que significa? Isso são atributos do caráter de Deus, são manifestações de quem Ele é. Mas o que é glória? Glória é a junção de todos os nomes e atributos de Deus em um só lugar. Por quê? Porque é possível que você experimente do atributo de cura, mas não conheça a glória. É possível que alguém tenha vivido a experiência do Deus que provê, mas não tenha experimentado a glória. Jesus cura um homem. E aí os fariseus chegam até ele e argumentam, quem te curou? O que ele experimentou? Cura. Mas sabe qual é a resposta dele para os fariseus? Eu não sei. Por quê? Porque você pode experimentar de um atributo de Deus sem experimentar da glória de Deus. Agora vai ser impossível você experimentar a glória de Deus e não viver os atributos de Deus. A glória é a junção de todos os atributos de Deus em uma só lugar. Isaías está dizendo que essa glória não ficou escondida. Qual é o objetivo de Deus de vir até nós? É revelar a sua glória. O evangelho é a manifestação visível da glória de Deus diante da humanidade. É Deus se dando a conhecer, é Deus se mostrando, é Deus se aproximando. Eu quero aqui de forma didática, rapidamente, compartilhar com vocês 6 aspectos dessa glória para a gente procurar entender um pouco mais. Então, por que Ele trabalha no nosso coração para que a glória venha? E primeiro, a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a grande mensagem da salvação. Gente, salvação é um negócio que para o novo nascido, ela vive ressoando na sua cabeça. Salmo 51, talvez o salmo mais belo, quando Davi peca. E aí Davi está agora fazendo uma oração para o Senhor. E se você quer conhecer alguém profundamente, fica ouvindo a oração dele. Talvez a oração seja a forma mais profunda da gente conhecer o coração de alguém. Gente, Davi era rei, ele tinha pecado. Natan vem confrontá-lo. Davi está no meio de uma crise política, governamental. Você pensa o que está em xeque. Tudo que está em jogo na vida desse cara. Está a família, o reino, o poder. Está as gerações dele. E ele vai fazer uma oração sincera para Deus. Sabe o que ele pede? Ele fala, Senhor, restitui em mim a alegria da salvação. Eu perdi. O que Davi está dizendo em outras palavras é, talvez eu me envolvi com tanta coisa para buscar a alegria que eu já deveria ter no conhecimento daquele que me encontrou. O que é a glória de Deus? A glória é a mensagem da salvação. Deus consola porque vem, Deus fala porque Deus quer ser conhecido. Olha o que diz no verso 5, a glória do Senhor se manifestará. Salvação não é apenas perdão, é Deus se fazendo conhecido. Eu dias atrás compartilhei aqui a visão que John Piper tem sobre justificação. Mas eu estava meditando um pouco mais essa semana, porque ele diz, justificação não é só o perdão de Deus, não é só Deus dizendo, te perdoei, legal. Gente, ajudar alguém, tornar alguém filho, são duas coisas bem distintas. Ele diz, justificação é como se uma mãe chegasse para o filho mais novo e dissesse, olha, você vai limpar o quarto no meu padrão. Aquele menino jamais vai conseguir limpar o quarto no padrão da mãe. Mas o irmão mais velho está atrás da porta ouvindo. Esse menino sai para a escola. Mas eu fiquei meditando uma coisa que ele não fala e que eu fiquei meditando. Pior do que a surra é a expectativa da surra, é ou não é, gente? Quem já apanhou aqui sabe. Quando sua mãe falar para você chegando em casa, cara, é pior do que apanhar, a expectativa de apanhar. Esse menino vai para a escola como? A vida dele é uma tormenta, ele está na escola, a professora está passando matéria, a pessoa está no lanche, a cabeça dele só está na hora que ele vai chegar em casa e vai apanhar. Como é a vida daquele que não encontrou Cristo? Lá no fundo é uma expectativa do dia da condenação.
Todo homem tem um temor acerca desse dia. É por isso que pouco se fala desse dia. É por isso que os homens querem falar pouco desse dia, meditar pouco desse dia. Por quê? Porque todo mundo tem um temor com esse dia. Como eu vou me apresentar diante de Deus? Mas aí a gente vai chegar, e diante desse dia, nós temos uma esperança. Agora esse menino vai para a escola, está no terror, mas ele volta, e quando ele volta, o quarto está todo arrumado. Ele fala, ai, o quarto está todo arrumado. E por que o quarto está todo arrumado? O quarto está todo arrumado porque o irmão mais velho tinha ouvido e resolveu arrumar o quarto. E o irmão mais velho agora arruma o quarto. E a mãe chega, e quando a mãe chega, encontra o quarto arrumado, o que ela diz? Agora eu vou dar para você, não só você não vai receber a sua que merecia, você vai receber agora uma herança. E aí esse irmão mais novo olha e diz, mas eu não fiz nada. Você entende de onde você foi tirado? Você não foi tirado só do 0 a 0, você foi tirado de uma expectativa de condenação, para um lugar de doação dele. O que é glória de Deus? A mensagem da salvação. Mas segundo, a glória de Deus é o próprio Deus vindo até nós. O que é Jesus? O que é Cristo? É o Deus em play per view. O que é Cristo? É Deus que agora a gente pode compreender, que a gente pode tocar, que a gente pode ver. A glória de Deus agora é um homem podendo alcançar Deus. Ele não podia ser alcançado. A glória de Deus é descoberta. Ela não é descoberta pela inteligência humana, não é produzida pela revelação. Gente, sabe o que é maravilhoso? É que a glória de Deus é o fato de que não foi ciência nem eloquência que te deu isso. Não foi. Não é a filosofia. O que nós recebemos não é por meio de conhecimento natural. É fruto do próprio Deus ter vindo até nós. Foi Ele que abriu os nossos olhos. Isso é demais ou não é? Saber que agora Ele habita em nós. Saber, glória de Deus é saber que nós podemos fechar os nossos olhos. E não teve nada a ver com você, Ele veio ao seu encontro. Mas glória de Deus, em terceiro aspecto, ela se revela onde? Na criação. Olha o que o Salmo 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras da sua mão. O que isso significa? Significa que a criação agora é uma expressão da glória de Deus. Tudo que foi criado. Sabe o que ele está falando? Você pode olhar para o céu. E você olha para o céu, na imensidão do céu. Gente, toda vez que eu pego avião, eu fico falando, que loucura. Como é doido você estar viajando num céu que não tem limite. É um tamanho ilimitado. O avião vai subindo, depois desce e vai indo. Está agora saindo mais uma expedição para o espaço. Esses caras agora vão ficar dias, e aqui uma viagem para o espaço. Agora tudo isso está apontando para quê? Tudo isso aponta para a glória de Deus. Paulo vai dizer em Romanos 1:20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Aquele que compreende a glória de Deus passa a ter um olho mais sensível para a natureza, porque você passa a olhar e fala, uau, não é só o golfinho em Punta Cana que eu estou nadando, é Deus que fez o golfinho. Não parece bobo, gente. Não é só o seu cachorrinho que Deus fez. Deus cuidou do detalhe do cachorro. Sabe quantos pelos tem na minha cachorra? Ele conhece cada detalhe. Mais do que isso, quando falamos de glória de Deus, tudo criado. Quando você olha para o seu próprio corpo, o seu corpo, Deus escolheu imprimir em você a glória dele. Estamos aqui com uma irmã lá da Dynamos Londres, uma inglesa no nosso meio, que fala português. Porque senão... O olho humano possui mais de 100 milhões de células fotorreceptoras trabalhando em conjunto. Ele distingue em milhares de cores, ajusta o foco em frações. O cérebro processa informações visuais em milissegundos, transformando impulso elétrico em imagem profunda, movimento, reconhecimento facial.
Olha que coisa magnífica, simplesmente no olho humano. Aí a pergunta é: um único olho realiza bilhões de operações por segundo, algo que nenhuma câmera criada consegue fazer. O que é isso? É a expressão da glória de Deus. Homem nenhum pode fazer. Agora você pode me olhar e enxergar. Isso é a expressão da glória de Deus. Quando você olha para a história está repleta da glória de Deus. Tronos se levantaram e caíram. Ninguém conseguiu governar o mundo para sempre. Só Ele é Rei de eternidade a eternidade. Mas em quarto aspecto, a glória de Deus, ela foi revelada plenamente em Cristo. Aonde a glória de Deus está revelada plenamente? Na imagem de Cristo. Agora Deus precisa de manifestar essa glória, nos mostrar. A gente não teria capacidade de compreender. E agora então vem Jesus. E o que é Jesus? Jesus é a expressão viva dessa glória. E esse é o centro da mensagem. Hebreus 1:3 diz: Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A verdade do evangelho é que Deus não permaneceu distante, indecifrável, inacessível. O Novo Testamento mostra que a glória de Deus, antes percebida em promessas, figuras, sinais e atos, agora se manifesta de forma plena e pessoal em Jesus. É por isso que para nós não tem outra busca de vida, porque nós queremos a glória. Mas a pergunta é: se te torcer agora, se tivesse como torcer sua alma, o que sai? O que está no mais profundo do seu coração? Para alguns de nós, se torcer, o que vai sair do mais profundo do nosso coração é só o desejo de ter um carro, é só o anseio de fazer uma viagem. Para alguns de nós, se torcer o seu coração, tudo que vai sair é só o desejo de ter um filho. E deixa eu dizer para você, tudo isso é lícito. Eu posso dizer para você, nada disso é suficiente. O Evangelho nos convida a entender que a glória que nós estamos procurando só é encontrada em Cristo. E de alguma forma, o que precisa existir do nosso coração é se torcer o seu coração. Vamos ser sinceros. Se você puder olhar nos olhos de Deus agora e Ele falar: o que você quer? Sabe o que é interessante? Um cara chamado Moisés. Não se sabe se Moisés pega o livro histórico dos Hebreus e escreve Gênesis porque era uma história já contada, ou se Moisés tem uma revelação do próprio Espírito e escreve por revelação. A teologia não sabe distinguir isso, mas sabe que foi Moisés que escreveu Gênesis. E quando Moisés escreve Gênesis, na escrita de Moisés em Gênesis, ele fala que tinha um cara que toda viração do dia andava com Deus. Aí sabe o que Moisés faz? Gente, Moisés era um príncipe e ele não perdeu isso. Ele teve 40 anos de deserto, mas era um cara sábio. Ele viu uma sarça ardente e agora ele vai fazer um pedido para Deus. Sabe o que ele pede? Ele fala: me deixa. O que ele queria? Ele tinha toda uma nação para governar, gente. Moisés tinha que conquistar a terra. Moisés esquece da terra, esquece do povo. Milhões de pessoas, alguns acreditam que talvez 6 milhões de pessoas. Moisés tinha mais demanda que eu e você para pedir para Deus. Amém. Aí o que ele pede? Ele fala: Senhor, me deixa ver a sua glória. Vamos ser sinceros, gente. Quanto tempo você não pede isso? Quanto tempo talvez você não jejua por isso? Ou talvez você já jejuou alguma vez? A gente criou uma geração de irmão viciado na igreja. Irmão quer ser líder, pastor. Você mandar, ele corre São Paulo, ele vai. A gente quer aparecer em algum lugar, fazer alguma coisa. A gente quer assim dar um jeito para a nossa vida. Talvez te torcer, tudo que a gente vai encontrar no interior. Pastor, só queria uma vida mais tranquila assim. Uma vida assim, mais de boa, mais tranquila. Alguns de nós vão falar: pastor, eu só queria assim ter uma profissão reconhecida. E nada contra isso, mas a verdade é que o fim de todas essas coisas ainda não é a satisfação. Qual que é o processo de Deus de nos aplainar a fim de que tenhamos uma experiência real com a face de Cristo? Moisés pede isso. Ele diz: eu vou passar na fenda da rocha.
A fenda da rocha estava apontando para a cruz já. É a cruz se manifestando no Velho Testamento. Moisés está tendo um vislumbre de toda a bondade de Deus. Ele está podendo enxergar. E qual é o nosso pedido? E o que Isaías está dizendo é que nesse lugar nós entendemos que a cruz é a suprema revelação da glória de Deus. A cruz agora é o lugar onde a justiça e o amor se beijam. Na cruz nós temos toda a justiça de Deus imputada, mas nós temos todo o amor de Deus manifesto. Na cruz agora nós temos a ira de Deus caindo sobre o Filho, mas nós temos o acesso de Deus caindo sobre nós. Na cruz agora nós temos todo o pecado da humanidade e toda a justiça liberada. Na cruz nós temos agora, por isso que a Bíblia diz, sobre as suas feridas nós somos sarados. Por quê? Porque na cruz nós temos toda a ferida, para que nós tivéssemos cura. Na cruz nós temos a maldição, para que recebemos, é o que nós chamamos teologicamente, a cruz é a grande troca do Calvário. Ele pega o meu pecado e me dá a sua justiça. Ele pega a minha dor e me dá o seu consolo. Ele pega agora a minha eternidade distante e me dá uma vida eterna para com o Pai. A cruz é a troca. A glória de Deus é a expressão do próprio Cristo se revelando. É isso que ele disse para Filipe. Ele diz: Filipe, a pergunta de Filipe é: mostra-nos o Pai. E a resposta dele é: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e você me pede, mostra-nos o Pai. Aquele que vê a mim, vê o Pai, porque nele habita toda a plenitude da glória de Deus. Glória de Deus é uma busca, gente. Glória de Deus é uma pessoa. É interessante porque o pessoal lançou essa música e ficou no meu Spotify, estou ouvindo ela dormindo, correndo. E a música que eles lançaram é: e eu deixo tudo de novo e de novo, se preciso for. Mas ele começa dizendo: em um campo escondido eu achei o meu tesouro. O que é o Evangelho? O Evangelho é que nós encontramos um tesouro. O tesouro não é uma coisa. Dinheiro outros lugares têm para te dar. Eu preciso ser sincero com você. Vai fazer um bom curso de finanças, você vai conseguir dinheiro. Talvez soluções do seu casamento outros lugares tenham para dar. A terapia é maravilhosa para isso. Talvez um pouquinho de conforto, você não precisa de vir no culto, um pouquinho de conforto, pega um terapeuta top e faça isso. Isso vai ser bom para você. Mas a verdade que nós estamos atrás não é só de um pouco de conforto, não é só de um casamento meio resolvido. Nós estamos atrás de uma pessoa. Nós estamos querendo uma pessoa. A glória de Deus é Cristo, e se é possível tê-lo, nós deixaremos tudo para tê-lo. Se é possível tê-lo, a gente está renunciando coisas da nossa vida, a gente está renunciando sonhos, a gente está renunciando práticas, a gente está renunciando desejos. O que vocês estão atrás? Nós não estamos atrás de outra coisa senão de uma pessoa. Nós queremos vê-lo tal qual ele é. Nós estamos atrás não de um benefício, mas de um relacionamento. Nós não estamos atrás, nós estamos perseguindo uma coisa. E ele diz agora: nesse campo eu achei meu tesouro. Aí eu gostei da frase que ele diz: eu não tinha muito. Vamos ser sinceros, gente. Você não tinha muito. Ele diz: eu não tinha muito, mas tudo que eu tinha eu vendi para adquirir esse tesouro. Já dei a dica para o pessoal que música canta. O que você tem deixado para perseguir a glória? O que para você custa a glória? Vamos ser sinceros. Eu sinceramente não sei. Se eu sou Moisés e Deus aparece para mim, eu não sei o que eu ia pedir. Mas Moisés trocou. Ele trocou. Ali foi uma troca. Ele troca a terra prometida por aquele que é maior que a terra prometida. E se o seu evangelho só está custando terra prometida, corre o risco de você conhecer a terra prometida, de experimentar a faceta dele, do Deus dos exércitos, que vai te dar a terra, mas não da glória. É por isso que a vida do evangelho é muito louca, porque a métrica de sucesso do evangelho não é talvez se você conquistou a terra, é se você não perdeu ele. E o pessoal pode vir. Já vou encerrar.
Eu estava esses dias meditando. O que a gente encontra nessa glória? Quem a gente encontra? Se ele é uma pessoa, é um homem. A Chloe desde pequenininha fala: pai, me explica essa história de que você é homem e vocês são a noiva de Cristo. Eu falo: filho, é muito doido, porque não tem explicação. Mas qualquer homem diante dele se apaixonou por um homem. Mas a gente precisa de tirar Deus desse ser abstrato. Israel tinha que lidar com um ser abstrato. A nuvem é legal, gente. Às vezes ele manda a nuvem, mas tem gente que só conhece a nuvem e não conhece quem está atrás da nuvem. O povo conhecia o fogo, o povo viu o mar se abrir, mas não conhecia quem estava por detrás do mar. Tinha um cara dizendo: deixa eu subir o monte que eu quero te ver. Deixa eu dizer para você, tudo que você conquistou até hoje um dia vai ser pó. Tudo não vale nada. Te dá uma dor de cabeça, acabou tudo. Todos nós aqui, mais cedo ou mais tarde, alguns primeiro, outros depois. Sabe o que vai ter valido? Moisés já é um idoso, cara. Quem já foi em Israel vê as peregrinações de Moisés. Esse cara está subindo o monte, e ele está dizendo: eu estou desejando algo por detrás. Eu quero algo por detrás. Você não está lidando com um poder místico aqui, simplesmente um aspecto de uma coisa abstrata. Ele está dizendo: por detrás disso tem uma pessoa, e a gente vai perseguindo até encontrar a pessoa. A gente vai atrás. O salmista diz: assim como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma anseia por ti. O que o salmista está dizendo? Olha, da mesma forma que a corça não se satisfaz com água parada, ela vai até encontrar onde está a fonte. Deixa eu falar, um culto é suficiente para você? É? Pastor, culto legal, obrigado. Bacana. Um louvor é suficiente para você? Ele resolver suas contas é o suficiente para você? Está legal? Não, estou te perguntando, está legal para você? Sinceramente. Se você vier hoje aqui e ele der para você a sua cura física, é o suficiente para você? Você pode nunca mais dizer: tá bom, você já fez o que eu queria, era só isso que eu queria. Porque ele pode te dar isso. Mas você já se provocou a falar: por detrás disso aqui tem alguém. Eu quero saber quem está lá atrás. Moisés está olhando e falando: eu sei que você é grande, eu sei que você tem nuvem, mas eu quero te ver. Eu quero alguma coisa que é mais profunda que isso. Sabe o que o povo falou? Moisés, vai no nosso lugar. Essa é a nossa geração. Pastor, faz para a gente aí, ora na semana, só traz a palavrinha legal para a gente. Tá bom para mim. E Cristo está falando: mas o véu foi rasgado. Sobe aqui, persegue o rio, que você vai encontrar o trono. Persegue o rio, e ninguém pode fazer por você. Vai caminhando no rio, tem um trono. Por detrás daquele Deus que te salvou tem um trono, e tem uma voz ecoando e te chamando. Tem uma voz te provocando. Tem uma voz que nesse rio vai dizendo: vem um pouco mais. Vem um pouco mais. Será que nessa manhã você consegue ouvir essa voz? Será que a sua alma pode corresponder a essa voz? Uma voz dizendo: vem um pouco mais, eu tenho mais que cura para você, então vem um pouco mais. Vem um pouco mais, que eu tenho mais que a restauração para você. Vem um pouco mais, que eu tenho mais do que o consolo para o seu coração. Vem um pouco mais, porque é uma mesa preparada, e essa mesa posta fala do lugar da glória onde Ele se revela. Vem um pouco mais. Mas eu parei essas semanas para meditar quem é Ele, porque Ele não é fruto da minha experiência e da sua. Ele é o que as Escrituras dizem: quem a gente encontra por detrás da sua glória. Quem é Ele? E as Escrituras vão dizer: Ele é a promessa antes do tempo, a esperança antes da queda, o cordeiro antes do pecado. Quem é Ele? Ele é o fio de ouro que atravessa toda a Escritura. Em Gênesis, Ele é a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Em Êxodo, é o cordeiro pascal, cujo sangue livra da morte. Em Levítico, é o sacrifício perfeito e sumo sacerdote sem mancha. Em Números, é a rocha ferida que jorra água no deserto. Em Deuteronômio, é o profeta maior que Moisés. Em Josué, quem é Ele? O capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes, é o verdadeiro libertador. Em Ruth, é o redentor fiel. Em Samuel, é o rei ungido segundo o coração de Deus. Em Reis e Crônicas, é o rei dos reis que jamais falha.
Quem é Ele? Em Esdras é o restaurador do templo, em Neemias é aquele que reconstrói muros e vidas, em Esther é a providência invisível que governa tudo, em Jó é o redentor que vive, em Salmos é o bom pastor e o rei da glória, em Provérbios é a sabedoria eterna, em Eclesiastes é o sentido e meia vaidade, em Cantares é o amado da nossa alma. Quem é Ele? Em Isaías é o servo sofredor, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Em Jeremias é o renovo justo, em Lamentações é a esperança em meias lágrimas. Em Ezequiel, o filho do homem glorioso. Em Daniel é o quarto homem na fornalha. Quem é Ele? Em Oséias é o esposo fiel que nos ama apesar da infidelidade. Em Joel é aquele que derrama o espírito. Em Amós é o prumo de justiça. Em Obadias é o juiz das ações. Em Jonas é maior que Jonas. Em Miqueias é o que nasce em Belém. Em Naú é o refúgio do dia da angústia. Quem é Ele? Em Abacuque é a nossa alegria, mesmo quando a figueira não floresce. Em Sofonias é o Senhor que canta sobre nós. Em Ageu é o desejo das nações. Em Zacarias é o rei humilde montado no jumento. Em Malaquias é o sol da justiça. Então quem é Ele no Novo Testamento? Em Mateus Ele é rei. Em Marcos Ele é servo. Em Lucas Ele é o filho do homem cheio de compaixão. Em João é o verbo que se fez carne. Em Atos é o Cristo exaltado que derrama o Espírito. Em Romanos é a nossa justiça. Em Coríntios é a santificação e suficiência. Em Gálatas é a nossa liberdade. Em Efésios é a cabeça da igreja. Quem é Ele? Em Filipenses é a alegria que não depende das circunstâncias, que nasce na prisão, floresce na dor e nunca tem fim. Em Colossenses é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em Tessalonicenses é o rei que há de voltar. Em Timóteo é o único mediador entre Deus e os homens. Em Tito é a nossa bendita esperança. Em Hebreus é superior a tudo. Em Tiago é a sabedoria viva. Em Pedro é o pastor e bispo das nossas almas. Em João é o amor perfeito que lança fora o medo. Em Judas é aquele que nos guarda de tropeçar. Quem é Ele? Em Apocalipse Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é princípio e fim. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o cordeiro que foi morto e vive para todo sempre. É o rei que vem nas nuvens, o Senhor que reina eternamente. Quem é Ele agora? Ele é santo, absolutamente santo. Ele é justo, perfeitamente justo. Ele é amor, não um amor frágil, mas um amor que sangra. Ele é soberano, nada foge do seu decreto. Ele é imutável, ontem, hoje e sempre será o mesmo. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é criador de todas as coisas, sustentador do universo, redentor dos pecadores, Senhor da igreja. Ele é Deus que se fez homem, homem que venceu a morte, o rei que se entregou e o cordeiro que reina. Ele é tudo que precisamos e infinitamente mais que merecemos. Quem é Ele? Ele é Cristo. Ele é Cristo. Ele é Cristo. Ele é Cristo. Só feche os seus olhos. Vamos lá, busque só a Ele agora. Vamos lá, siga ao rio. Vamos lá, siga ao rio. Siga ao rio. Siga ao rio. Depois do rio tem uma pessoa. Ela é melhor. Ela é maior. Ela é mais desejável. Está sentado sobre o
trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, e ao que está sentado sobre o trono, seja, seja a honra e o poder, seja. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti. Sim, nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti. Sim, ao que está sentado sobre o trono, que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja. Senhor, nós encerramos essa manhã te agradecendo. Nós não temos só um poder, nós temos uma pessoa. Nos ensina a procurar a tua glória, que está na face do Filho, que está revelada nas Escrituras. Nos dá fome pelas Escrituras. Nós queremos te ver. Por isso eu oro, eu sinto nessa manhã Deus tocando pessoas com uma fome nova pelas Escrituras. Dá-nos o temor de não terminar um dia sem te ver nas Escrituras. Revela-te, mostra-te, aplana os caminhos do nosso coração e conduza-nos a um lugar onde tu és suficiente para nós. A tua glória é suficiente para nós. Nós temos uma fome e o mundo não pode suprir. Você é a resposta da fome que temos. Nós temos um desejo e os prazeres não podem nos suprir. Você é a resposta para nós. Por isso perdoa-nos quando as nossas forças estão em outros lugares. Como Moisés, nós queremos subir montanhas, nós queremos atravessar vales, nós queremos renunciar terras, tudo pelo encontro da tua glória. Nós queremos dizer a você, nós temos pouco, mas deixamos o pouco que temos, porque queremos perseguir a tua glória. E eu oro pedindo ao teu Espírito, casas cheias da glória, encha nossas casas da tua glória, Senhor. Eu oro por encontros sobrenaturais, nos mesmos devocionais simples que fazemos. Encontre essa mãe lá no meio das atividades, correndo atrás dos seus filhos, encontre-os com a sua glória. Encontre esse homem ocupado, Senhor. Encontra-nos com a tua glória. Mas à medida que o Senhor nos encontra, aumenta o nosso apetite. Levanta gente aqui que vai fazer jejuns prolongados com o único objetivo, ver a tua glória. Levanta gente aqui que vai entrar em temporadas de oração intensa. Levanta gente aqui que intencionalmente vai colocar o despertador no meio das madrugadas. Levanta gente aqui faminta pela tua glória. É isso que nós oramos, meu irmão. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus Pai e que a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje, amanhã e sempre. Glória a Deus. Tanta gente especial. Estou aqui com um casal super especial, o Rodrigo e a Bruna. Recepcionaram um dos nossos primeiros grupos aqui em São Paulo. Que ser humanos maravilhosos, Richard. E fizemos lá culto na casa deles durante muito tempo, enquanto eles moraram em São Paulo. E eu conheci poucas pessoas que valorizavam tanto isso.
mesmo no meio de uma agenda tão ativa deles. E foi muito legal, sempre muito legal. Prazer enorme ter vocês aqui, como todos vocês que estão nos visitando aqui como convidados. Lá no final, se você é nosso convidado, você pode trocar esse cartãozinho por um mimo que a gente tem. Se os seus filhos estão lá em cima, a gente não fica com eles até semana que vem. Então é importante que você busque-os. E se você tem um carro no estacionamento, você passa ali, carimba o seu ticket, que isso te dá um desconto. Deus te abençoe, uma ótima semana.